Boa noite, meninas. Continuando aqui na meditação do livro de Jó, estamos no capítulo 5. Capítulo 5 é continuação do capítulo 4, é a fala de Elifaz, né, um dos amigos de Jó que se reúnem diante dele para acompanhá-lo, para assisti-lo naquele momento de dor. E ele vai tentar, de alguma forma, ajudar Jó, do jeito que ele compreende que é uma ajuda. E a gente já viu no capítulo passado que, de verdade, ele começa a fazer uma acusação, apontando para o fato de Jó estar em pecado, por isso tudo aquilo estava sucedendo a ele. Bom, nós sabemos que de verdade não era o que estava acontecendo, não, Jó não era culpado, mas capítulo 5 ele vai continuar falando mais a respeito disso e alegando que, bom, não tem uma outra justificativa, a não ser, Jó, você está equivocado. Você não é tão justo quanto eu penso. Mas, enfim, vamos pedir ao Espírito Santo orientação. Oremos. Senhor, nosso Deus e querido Pai, estamos aqui mais uma vez diante da tua santa presença e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos instruir a respeito da tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, através desses ensinamentos, a sermos realmente pessoas melhores para a nossa família, nossos amigos, para os nossos irmãos em Cristo, para os nossos companheiros de trabalho, os colegas de estudo, seja como for, que nós possamos sair daqui essa noite aperfeiçoadas através do teu Espírito. E pedimos que desde já todo mal venha a ser repreendido e que nenhum espírito, nenhuma perturbação, nada possa nos distrair e que o Senhor venha falar forte ao nosso coração, dentro da nossa necessidade, seja para nos exortar, seja para nos animar, seja, meu Pai, para nos direcionar, que o Senhor esteja falando conosco. E assim nós entregamos essa meditação em tuas santas mãos e pedimos, ó Deus, que não sejam nossos lábios, mas os teus. Que o Senhor saia das páginas dessas Bíblias e que o Senhor venha fazer parte do nosso ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá. Jó, capítulo 5, verso 1. A gente vai ter o seguinte: grite agora. Em outras versões está escrito clama, né? Clama agora, grita agora, para ver se há quem responda. Então, a gente viu que no capítulo anterior, ele faz ele usou um argumento muito forte contra Jó. Um argumento muito forte. Qual seria esse argumento? Ele teve uma visão. Dentro daquela visão, um espírito, uma entidade, falou com ele e falou acerca da supremacia de Deus e da miséria do homem. Como se ele quisesse justificar que a desgraça que Jó estava vivenciando era por conta dos seus erros e que Deus estava certíssimo em pesar a mão sobre a vida de Jó. E aqui ele vai dizer: grite, clame, veja se alguém vai te responder. Né? Você não tem como argumentar. Vê se alguém vai te apoiar diante da sua fraqueza, diante do seu pecado, diante dos seus erros. Quem poderia te justificar nessa hora? Então, mostrando que ou melhor, querendo dizer que Jó estava sozinho, que era o próprio Deus que estava contra ele e não tinha quem o salvasse. Aí ele vai falar ainda assim, ó: e para qual dos santos anjos você se voltará? Então, se Deus não é por mim, os homens não podem ser por mim, vou apelar para os anjos. É quem poderá interceder por mim perante Deus? E, bom, nós sabemos que
Temos um grande intercessor e advogado, que é Jesus, mas no caso aqui, Jesus ainda não existia, e pelo menos não como Salvador da Terra, né, da humanidade. E, obviamente, ele faz, não ia citá-lo. Ele vai citar o que ele entende que poderia ser uma saída para Jó, né? Era ele se voltar para os anjos. Bom, os anjos não têm esse poder de nos justificar, né? A gente tem Satanás que pode nos acusar, mas nenhum anjo tem o poder de nos justificar. Então, ele faz, ressalta a respeito de seu pensamento e querendo colocar esse pensamento em Jó, de que ele está sozinho e desamparado. Porque a ira mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Essa palavra aqui, inveja, na sua versão pode estar como zelo, mas tanto uma coisa como outra querem apontar para um sentimento ruim. Então, a ira mata o insensato, no sentido de que você pode ter atitudes erradas pela sua insensatez, pela sua tolice, e essa ira atrairia a ira de Deus. E a ira de Deus seria capaz de abater o tolo, o insensato, o estúpido, o sem juízo. E a inveja destrói o tolo. E o que ele faz, está querendo desenhar aqui, é um pano de fundo onde esse tolo seria o próprio Jó. Então, Jó, dentro da sua ira, ele estava atraindo a ira de Deus. E Jó, dentro da sua inveja, ele estava também atraindo a ira de Deus. Mas inveja é inveja de quê? Aqui ele vai começar a construir a ideia de que Jó, na verdade, é um cara egoísta, mesquinho, invejoso e que ele estava atrás das riquezas desse mundo. Ele estava buscando as riquezas desse mundo. E esse é um grande pecado na vida de Jó. Ele foi avarento e invejoso. É isso que ele quer colocar sobre a vida de Jó, né? Então, porque a ira mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei: maldita a sua habitação. E ele está aqui falando, né, querendo realmente situar, pontuar o próprio Jó, mostrando a vida de Jó. Que Jó, bom, como invejoso, ele acabou lançando raízes e ele conseguiu algum êxito, mas um êxito temporário. Tanto é que ele foi abatido, né? Deus não estava nesse negócio. A prosperidade de Jó não era algo que vinha de Deus. Só que a gente já viu lá no capítulo 1 que sim, essa prosperidade vinha de Deus. Deus o abençoava em tudo. O próprio Satanás reconhece isso. Eu mesmo vi o insensato, o tolo, lançar raízes, mas logo declarei: maldita a sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro, são espezinhados nos tribunais, e não há quem os livre. E havia um pensamento no passado, ainda hoje, inclusive, existe esse tipo de pensamento de que quando existe um pecado na vida dos pais, uma maldição sobre a vida dos pais, os filhos colhem também essa maldição. Então, o que ele quer dizer aqui é que, por causa dos pecados desse tolo, desse insensato, os seus filhos estão colhendo maldição, ao ponto deles irem a tribunais e serem considerados culpados. E então são espizinhados, mortos.
E foi o que aconteceu com os filhos de Jó, não é verdade? De uma vez só, bateu um vento, derrubou a casa, morreram os 10 filhos de Jó. Não há quem os livre. Então, morreram. A sua colheita, o faminto a devora, arrebatando até o que se encontra no meio dos espinhos. Então, aquilo que ele havia plantado, semeado, cultivado, não era para seu uso, para que ele usufruísse, não. Outro estava usufruindo, né? E aqui ele aponta para um faminto, mas nós sabemos que não eram necessariamente famintos. Foram povos inimigos que atacaram a, a habitação de Jó, o plantio, né? A fazenda, vamos dizer assim, o latifúndio de Jó. E, enfim, tomaram, levaram tudo que Jó tinha, que Jó possuía. Pode ser que aquele povo estivesse faminto? Pode ser, sem sombra de dúvidas, pode ser, né? Mas o que interessa é nós observarmos que dentro do pensamento de Elifaz, ele não tem nem mesmo o direito, Jó não tem o direito de usufruir daquilo que ele plantou. Não tem. Teve um momento de prosperidade, mas agora não. Agora ele está sendo julgado e vai ser condenado por conta disso, né? Está sendo condenado por conta disso. Então, a sua colheita, o faminto a devora, arrebatando até o que se encontra no meio dos espinhos. Então, não sobrou nada, né? Porque você imagina aí que você é, está indo para uma colheita, se tem alguma coisa no meio dos espinhos, você não vai enfiar a sua mão lá, né? Você tem um plantio tão grande, tão farto, por que que você vai enfiar a mão no meio dos espinhos, correndo o risco de se machucar? Mas aqui, a, o assalto foi tão absurdo que até o que estava no meio dos espinhos foi levado, né? Foi saqueado. Beleza, Martiane? Chega junto aí, cola com a gente. O sedento suga os seus bens, né? E foi levado lá o seu gado, etc. Seus servos foram mortos, enfim. Porque a aflição não vem do pó e o sofrimento não brota do chão. Então, se a aflição, né, o sofrimento não brota do chão, não vem do pó, né, o que ele está querendo dizer é que isso não aconteceu do nada, teve uma causa. E aqui eu gostaria que, antes da gente evoluir nesse texto, a gente abrisse em duas passagens, três até. Primeiro, no Jó, aqui no Jó 4 no verso 8, tá? Aqui mesmo, vira uma paginazinha aí, né? Jó 4 verso 8. Ele faz estar praticamente repetindo algo que ele já falou anteriormente. Segundo o que eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal, isso mesmo, eles colhem. Então não foi do nada. Houve um plantio. Houve um plantio de perversidade, de maldade, de iniquidade, de pecado, e agora está havendo uma colheita de maldição, destruição, de juízo, de castigo divino. Mas vamos abrir aí também Ezequiel, no capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Todo mundo abriu? Só eu que não? No verso 20, pessoal. A gente pode começar até no verso 19. Verso 19. Ezequiel 18, 19. Mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou
todos os meus estatutos e os praticou, por isso, certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. O que que eu trouxe aqui? Esse verso. Porque, esses versos, né? Porque, assim como ele faz, pensava, nos dias de hoje, muita gente ainda acredita que o pecado, a maldição que está sobre a vida dos pais pode recair sobre a vida dos filhos. Mas, enfim, duas coisas devem ser pontuadas. Primeiro, Jó não está sendo amaldiçoado. Primeiro, não há uma maldição sobre a vida de Jó, tá certo? Ele está sendo provado, testado, pode usar qualquer outro termo, mas ele não está sendo amaldiçoado. Segundo, essa maldição que poderia vir sobre os filhos, a gente vê que de verdade isso não acontece. A não ser que o filho também seja um pecador. E mesmo assim, ele vai pagar pelos erros dele, a maldição dele vai ser uma outra, né? É lá com ele e os pecados dele. E se a gente entende que não, Jó não está sendo amaldiçoado, então seus filhos também, eles não foram amaldiçoados. Passaram por uma situação onde Jó estava sendo testado e eles foram atingidos. E isso sim pode acontecer. Uma pessoa ser amaldiçoada e sua geração acabar sofrendo os respingos. Não necessariamente ele está sendo amaldiçoado, mas acaba sofrendo os respingos. Então, uma pessoa, de repente, está passando por uma consequência de seus atos, entrou lá o devorador, está destruindo as finanças dele, os filhos vão passar um aperto, porque estão por perto. Vai respingar sobre eles, mas necessariamente os filhos não estão sendo amaldiçoados pela infidelidade do pai, certo? Então, isso é um pensamento que de repente possa ainda existir no nosso meio e é um pensamento que tende a cair por terra, tá? Isso ainda no Antigo Testamento já não estava mais existindo. Ezequiel, como profeta, ele já apregoava isso, certo? E outro verso que vale a pena a gente abrir é o de Provérbios, capítulo 26. Era um pensamento da época e, na verdade, está valendo para os dias de hoje também. Provérbios, capítulo 26, no verso 2 logo. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Em outra versão, a gente vai ver que a maldição não existe sem causa. Enfim, o que que isso aqui quer dizer? É um pensamento que, de fato, é válido. Uma maldição não existe sem causa. E isso poderia pesar sobre Jó. Pronto, né? Ele está vivendo uma situação e tem uma causa, foi por causa do pecado. Mas eu vou lembrar, pessoal, Jó, ele não está sendo amaldiçoado. A maldição, né? O amaldiçoar é algo que vem da boca do próprio Deus para destruir e abater aquele que está numa condição de arrogância, de pecado, enfim. Desprezou a Deus. Ok, ele será amaldiçoado. Mas não é o caso de Jó, que isso fique claro. Então, ele não está pagando por um erro que ele cometeu, certo? Pelo menos até aqui é o que é possível a gente perceber, compreender. Então, volta aí para Jó e vamos continuar aqui a partir do verso 7. E aí a gente vai ter assim: Mas o ser humano nasce para o sofrimento.
como as faíscas das brasas voam para cima. Então, assim como as faíscas voam para cima, e é verdade, né? Você já viu faísca voar para baixo? A tendência é da chama subir, o fogo subir, né? Então, tão certo como isso é real, o homem nasce para o sofrimento. E aqui eu até vou concordar com Elifaz em um determinado ponto de vista. O homem nasce para o sofrimento porque ele nasce de uma raiz de pecado. Quando Adão pecou, o pecado entrou na humanidade. Nascemos no pecado. Não é assim que em Romanos a gente viu, né? Todos os homens pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, ok, se a gente acaba nascendo no pecado, é certo que a gente vai sofrer. Quando que paramos de sofrer? Quando a gente finalmente encontra com Jesus. Ah, mas e os sofrimentos pela causa de Jesus? É uma outra história. Não é necessariamente sofrimento por causa de pecado. Não é uma consequência por causa dos nossos erros. É uma consequência porque nós somos inimigos do príncipe desse mundo. E o príncipe desse mundo odiou a Jesus, quanto mais os seus discípulos, seus filhos. Certo? Então, quando ele fala que o homem nasce para o sofrimento, eu entendo que tudo bem, aqui, ok, mas dentro do seu pecado, que não era o caso de Jó, certo? Então, esse sofrimento que está sendo determinado sobre a vida de Jó não é por consequência de pecado. Quanto a mim, eu buscaria Deus e a ele entregaria a minha causa. Então, agora, depois de ele faz determinar uma sentença de acusação, né? Ó, você é culpado, acabou. Para você ainda tem uma saída, né? Há uma esperança para você, Jó. Qual é essa esperança? Entrega a sua causa a Deus. Se você fizer isso, certo é que você será beneficiado. E é sobre isso que ele vai começar a dissertar. E até aqui também acho ok. O que ele fala está correto, né? Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a ele entregaria a minha causa. Por quê? Porque Deus faz grandes coisas e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Deus é capaz de grandes feitos? Bom, não temos nenhuma dúvida a respeito disso. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos. E quando ele fala sobre a terra, sobre os campos e de uma rega sobre esses campos, né, chuva, então está apontando para uma possível prosperidade, certo? Então, Deus, ele cuida de tal forma que ele também prospera a pessoa, prospera a, o trabalho da pessoa. Põe os abatidos no lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Então, aqueles que estão abatidos, Deus pode tirar de lá do monturo e pode fazer estar à mesa com os príncipes, ok? Ok, perfeito. Né? Ele pode realmente tirar a pessoa de um lugar de desonra e colocar em um lugar de honra. Isso aconteceu com a gente, não é? Deus frustra os planos dos astutos, dos sábios, para que não se possam realizar os seus projetos, sendo que esses sábios são aqueles que são sábios aos seus próprios olhos e que não dependem de Deus. Então, se eles não dependem de Deus, e Deus, no seu ensejo de ou puni-los ou alertá-los, Deus pode chegar e tirar o que eles têm para fazer com que eles se quebrantem e voltem ao Senhor, que é o que aparentemente está acontecendo com Jó. Então, Deus, ele pode quebrar aquele que é sábio. Então, Jó, você que aos seus próprios olhos é um sábio, né? Agora se quebrante perante Deus, busque a Deus. Então, Deus frustra os planos dos astutos
para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles, na sua própria sabedoria. E o conselho dos que tramam não chega a vingar. Aqueles que são sábios aos próprios olhos não vão ter êxito em seus planos, seus projetos. E o conselho dos que tramam o mal também não vai ter êxito, né? Não vai chegar a vingar, não vai chegar a dar certo. De dia, eles encontram as trevas. Então, ainda que seja dia, ainda que seja um tempo propício, eles vão encontrar momentos ruins, momentos de trevas. E ao meio-dia, andam tateando como se fosse de noite. Então, Deus, ele tem o poder de fazer com que essas pessoas sejam perturbadas ao ponto de se sentirem perdidas, se sentirem não, de ficarem perdidas. Me lembra aquela situação que aconteceu quando os anjos foram resgatar Ló de Sodoma e o povo queria invadir a casa de Ló para tomar os anjos, para abusar dos anjos. E acaba que acontece uma cegueira naqueles homens, e eles tateiam a noite inteira, a madrugada toda, até amanhecer, e não encontram a porta da casa de Jó. Então, Deus pode fazer essas coisas? Pode, com certeza. Porém, Deus salva da espada que lhes sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos. A espada que sai da boca, eu pensaria que a maledicência, coisas que as pessoas falam e levantam contra outras, no sentido de destruí-las, né, de prejudicá-las, com mentiras, né, invenções, coisas desse tipo. E Deus é capaz de livrá-las dessa situação. Aquele que busca a face de Deus. Então, Deus pode livrar? Pode. Eu fui, beneficiada com isso aqui várias vezes em minha vida. Mas vamos em frente. Salva os necessitados das mãos dos poderosos. Na sua versão pode estar escrita aí os pobres, né? Enfim, aqueles que estão abatidos e que estão sendo explorados. Pois bem, Deus pode tirar essas pessoas dessas condições, livrá-las das mãos de seus exploradores. E tais exploradores podem ser tanto homens, como também o próprio diabo e os seus anjos decaídos. Deus pode nos livrar tanto das ações humanas quanto das ações demoníacas. Então, até aqui, a gente percebe que ele tem uma estratégia sábia, que é buscar a Deus. Talvez até ele mesmo já tenha passado por isso algumas vezes. E ele entregou a sua causa a Deus. Então, inclusive, ele se coloca assim, né? Se fosse eu faria assim. Por quê? Porque ele seria capaz de fazer isso, exatamente, né? Eu faria assim, busca a Deus diante do seu pecado, que é incontestável. Busca a Deus, que ele pode te colocar em lugar de honra, ele pode te perdoar e ele pode sarar suas feridas. Ele vai falar sobre isso também, né? Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Ah, tem uma outra versão que ele fala aqui assim, deixa eu catar aqui. Bem-aventurado, não, cadê? Eis que é feliz o homem a quem Deus corrige, né? Feliz, bem-aventurado, o homem a quem Deus puxa a orelha, chama atenção, né? Ah, coloca de castigo, dá uns dois tapas. Enfim, bem-aventurado, porque Deus ainda está se incomodando com essa pessoa, né? Então, tá tudo certo, problema nenhum. Bem-aventurado aquele a quem Deus disciplina, corrige.
chama atenção, exorta. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, que de verdade é um símbolo de amor. Se ele não se importasse, largava para lá, deixava ir para o inferno. Não, mas ele se importa, ele chama atenção, ele dá uma bronca. Isso aqui é uma manifestação de amor, ok? Ok. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. Ok. Deus pode fazer isso? Pode, está no poder dele? Tá. Mas essa questão da ferida, do ferir, da maldição, sem causa, é algo que a gente deve ponderar. Ele faz, está falando, sem o devido entendimento de que o que aconteceu foi uma disputa entre Deus e o diabo. Ele realmente acredita, e qualquer homem acreditaria, qualquer ser humano acreditaria, que sim, Jó estava em pecado. Então, você está aí todo doente, todo enfermo, não se preocupa não. Clama a Deus que ele não fez a ferida, pronto, ele vai te curar também. Ele vai te curar. De 6 angústias ele o livrará, e na sétima, o mal não tocará em você. Na fome ele livrará você da morte. Na guerra, do poder da espada, que também é uma morte. Você estará abrigado do açoite da língua, aquelas pessoas que falam mal da gente, falam mal, né? Criticam e usam o poder da língua para destruir uma alma. E quando vier a destruição, não ficará com medo. Na destruição, da destruição e da fome, você dará risada. E dos animais da terra, não terá medo. Porque as pedras do campo farão uma aliança com você, e os animais selvagens viverão em paz com você. Não haverá motivos para que essa pessoa venha se preocupar. Estará realmente guardada e protegida por Deus. Saberá que a tua tenda está em paz. Percorrerá as suas posses e não achará nada em falta. Então, ele vai lá, vai andar ao redor de tudo aquilo que ele possui. Ah, naquele tempo, grandes fazendas, né? No caso de Jó, criatório, os servos, casas, rebanhos. Aqui, nos dias de hoje, nossa casa, né? Trabalho, as coisas que a gente tem, nossa família, tudo isso vai estar cercado. A gente vai olhar em volta e não seremos roubados, não seremos lesados, ninguém, não vamos sentir falta de nada daquilo que a gente possui. Tá? Saberá que a sua descendência se multiplicará e que a sua posteridade será como a erva na terra. Não é erva daninha, não, é erva planta mesmo, né? A erva na terra. Então, como é a erva na terra? Simplesmente ela prolifera, você produz, engrandece. Você deixar lá solto, aquilo lá vai desenvolver. Então, ele aponta para a ideia de que a os filhos, a sua descendência, filhos, netos, bisnetos, o seu nome será levado através das gerações, né? Sua influência, seu sangue, seu nome realmente permanecerá por longo tempo. Então, é uma ideia de permanência, ainda que a pessoa morra, né? Os seus efeitos continuarão aqui na Terra. Em robusta velhice, você descerá à sepultura. Você não vai morrer jovem, não vai morrer antes da hora. Olha que Jó tinha 70 anos, pelo menos, né? E ele está falando aqui de uma robusta velhice, ou seja, 70 anos não seria uma robusta velhice, seria morrer jovem. Em robusta velhice, você descerá à sepultura. Como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo? Então,
não vai morrer antes da hora. Vai morrer realmente farto de dias. Veja bem, isto é o que investigamos, e assim é. Ouça e medite nisto para o seu bem. Então, termina essa primeira fala dele, colocando para o próprio Jó uma, uma saída, busca a Deus. E nisso, pessoal, tem erro nenhum. Está completamente coerente, né? Está completamente certo. Se de repente nós passarmos por uma situação como essa, do dia mal, de seja lá qual for a situação, que nos prejudica, que nos entristece, nós temos um socorro bem presente, que é o próprio Deus. Só ressaltando que as causas que ele confere aqui a Jó não são reais, tá certo? Poderia até acontecer na nossa vida hoje. Nós, né, antes de conhecermos a Cristo, vivíamos no pecado e sim, havia muitas maldições sobre a nossa vida. Problemas de saúde, problemas dentro da família, problemas fora o íntimo, problemas na vida sentimental, problemas de depressão, de culpa, um monte de coisa, maldição, que vinha por causa do pecado, tá? Mas isso que sobrevém aqui, a Jó, de verdade, não entendo como uma maldição, e nesse ponto, para mim, o erro de ele faz é colocar esse peso sobre o seu amigo, sendo que de verdade não era o que estava acontecendo, tá bom? Então, capítulo curto, né? Que nem o capítulo 4, mas dá para a gente aqui conversar um pouquinho e o que que vocês entendem a respeito disso, e vocês têm algo a mais para acrescentar, quem começa. Fala, Maiana, você que é apaixonada por Jó, que eu sei. Maiana não está nem conseguindo se manter estável. É problema de internet. Mas vamos lá. Martiane, tem condição de falar, Martiane? Pela demora, deve estar lá ocupada também, né? Fernanda. Então, boa noite. Bom, Jó, em meio a todo o sofrimento, né, que ele estava passando, de ter perdido filhos, ter perdido tudo e até a própria saúde, ainda teve que lidar com os maus olhos dos que se dizem amigos, né, com o julgamento das pessoas. E hoje em dia não é diferente, né? Muitas vezes quando que a pessoa está na igreja, aí os amigos ou não, né? Acho que a pessoa não tem que passar por problema nenhum, não tem que passar. Claro que existem situações, né, desertos, problemas, coisas que a gente mesmo busca, mas tem coisas que realmente o cristão precisa passar. Mas o que normalmente acontece de primeiro é justamente isso, os olhares, né, falar que a pessoa está em pecado, é normalmente o que acontece. É isso que eu percebi nesse capítulo. perfeito. Dona Rosa. Bom, gente, eu estava aqui analisando, né, tudo isso. Esse capítulo ele fala muito, é como se fosse uma resignação de Jó, né? Que Deus, mesmo ele permitindo tudo aquilo que ele passou, vinha passando, Deus estava ali presente o tempo todo. Era a permissão de Deus, mas Deus estava ali. E isso acontece muito no nosso dia a dia, nos nossos desertos e tribulações, né? Que Deus permite que nós passemos, mas Ele está ali presente. Ele nunca larga a nossa mão. Então, o que eu entendi aqui é que Ele permite,
permitiu as chagas, mas ele cura as chagas. Ele permite a dor, mas ele cura a dor. Ele permite os desertos, mas ele está ali presente. E tudo aquilo, em um determinado momento, ele vai passar. E aí virá, né, a alegria, a paz. Deus restituirá tudo. Então, às vezes, a gente passa por momentos tão difíceis que às vezes a gente até desanima, né? Porque nós somos seres humanos, né? E a gente trabalha muito com o olhar físico mais do que o espiritual, principalmente quando a gente está sofrendo na pele a determinadas situações. Então, a gente sente aquilo, dói, machuca, e às vezes a gente até enfraquece, mas, né, quando temos o Espírito Santo, ele nos fortalece. E quando nós estamos em comunhão com Deus, ele sempre vai nos dar uma palavra de esperança, de fé, para que a gente possa se levantar e caminhar novamente. Eu sinto que assim é uma resposta dele, dizendo: eu estou aqui, ainda tem esperança, ainda tem salvação, eu ainda posso mudar o seu cenário. E aí a gente se fortalece e vai caminhando novamente. E é isso que ele quis dizer a Jó. Com tudo isso que você está passando, eu estou aqui, eu estou presente. Isso ele diz para a gente também nos nossos dias no nosso dia a dia, no nosso deserto, nas tribulações que a gente passa. Você vai passar, é preciso passar, mas eu estou aqui presente. Você não vai morrer disso. Você não vai sucumbir por causa desse sofrimento, por causa dessa situação, porque eu vou te tirar dessa situação. Então, em determinados momentos, né, dentro da palavra, que eu sempre digo que a palavra, ela é a boca de Deus, é onde nos levanta e nos acode nos momentos mais difíceis, porque quando a gente está deprimido, oprimido, né, e a gente abre a palavra, sempre tem uma palavra de força para dizer: segue em frente, eu estou contigo. E Deus, ele fala conosco o tempo todo sobre isso, assim como ele falava com Jó: eu estou contigo. Mas a gente sabe que em alguns determinados momentos a gente fraqueja, porque somos seres humanos, né? A gente enfraquece, a gente desanima, e a gente sabe que o diabo ele trabalha na nossa mente o tempo todo para minar, né? Para sempre estar minando a nossa fé, minando a nossa esperança de ver que tudo pode mudar. Então, eu sempre digo assim: não posso trabalhar com meus olhos físicos. Estou olhando, estou vendo, mas não quero ver, não tenho que trabalhar com o meu espiritual, que é a minha fé que me fortalece, que me ergue e que faz eu saber que Deus ele é comigo e aquilo vai passar. E o que eu sempre coloco na minha cabeça: vai passar. Não tem chuva que dure para sempre, não tem tempestade que fique para sempre, e eu não vou morrer nesse deserto. E nesse caso de Jó, é uma passagem tão forte que nos fortalece na nossa caminhada, faz a gente entender que todo o nosso sofrimento, até que tem coisas que é permitido por Deus, tem coisas também que a gente procura, né? Porque a gente, o ser humano, ele é muito complicado, muito difícil. Às vezes ele está num momento bom, ele vai lá, procura uma situação para mergulhar na coisa ruim. Mesmo assim, sabendo que você foi lá e buscou aquilo, Deus está lá. Ele vai lá e ele te tira, mesmo sabendo que foi você que foi lá procurar. Ele deixa você passar para você entender: ó, você foi lá, está errado. Eu disse a você para você não ir, você foi. Você vai passar, mas eu vou te tirar de lá. Ele nunca deixa a gente lá, entendeu? Então, essa passagem é forte demais. Ele faz a gente se levantar e dizer: ó, vai passar, vai passar. E é isso que eu entendi. Perfeito, Rosa. E é interessante a gente observar que Jó, se fosse a gente, né? E estivéssemos sendo injustiçadas, né? Estivéssemos sendo acusadas injustamente, né? Aconteceu um sinistro, aconteceu alguma coisa, ó, você está em pecado. Não, você não está em pecado. Aconteceu.
Mas aí o que que você falaria com uma pessoa? A pessoa tá lá, não, você está errada, procura aí, em algum canto, tem algum pecado escondido, ou declarado, em oculto. Aí você, imediatamente, provavelmente, você iria querer rebater. Não, pô, não tem nada a ver, está louco, não sei o quê. Eu acho interessante que Jó ficou caladinho. Não sei se é uma questão de respeito, provavelmente é uma questão de respeito pelo amigo. Mas ele ficou lá o tempo todo ouvindo e não rebateu nada. Ele esperou o bonito começar e concluir. Depois que ele conclui, é que aí Jó vai, retoma, a gente vai ver que Jó vai responder, né? Vai lhe dar uma resposta. Mas Jó não interrompe. Ele tá lá, rapaz, tu fez algo errado, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Não, não tem isso de como é que pode um justo sofrer uma maldição. Não tem como. Onde é que já se viu? Não, tem alguma coisa errada. Ó, inclusive, o espírito me disse, eu tive uma visão, né? Que como Maiana aí falou na última vez, e eu concordo, pode realmente ser uma coisa maligna, né? Uma visão maligna. Que o cara até se arrepiou, né? Quando tem uns arrepios assim meio estranhos, a coisa não é muito boa. Então, enfim, e ele ficou calado lá. Ele ouvindo a voz do amigo acusando ele de quem ele esperaria um conforto, um consolo, mas ele recebendo acusação. Então, Joé é um cara muito forte. Ele é um cara que suportava a porrada. Não foi à toa que Deus deixou ele passar por isso, pô. Não foi à toa. Deixa eu te falar, Dona Rosa. Deixa eu só completar, assim, de um testemunho meu, em que aconteceu algo muito difícil, foi muito difícil na minha vida, que a gente fala assim, tudo acontece com o nosso próprio sangue, então foi dentro da minha própria família. Eu tenho uma prima minha, na realidade, eu nunca tive malícia que ela tivesse uma inveja, e essa inveja levou ela a fazer algo comigo e que realmente eu não tive culpa nenhuma, nunca fiz o ato que ela disse que eu fiz, e ela fez uma armadilha tão terrível comigo, que eu poderia hoje estar presa numa cadeia. E foi algo muito terrível, muito difícil. E naquele momento, por isso que eu digo a vocês assim, que a gente tem que ter fé, porque é a fé que nos levanta. E naquele momento, Deus ele me cingiu de força e de fé, e eu entreguei tudo nas mãos dele, de tal forma que eu não respondi. É como se ele tirasse as minhas forças da resposta, e em nenhum momento eu respondi nada a ela. E aí deixei tudo nas mãos de Deus. E foi algo assim, tão maravilhoso, porque eu vi Deus na minha vida de verdade, né? Ele reverteu tudo que ela fez foi revertido, e tudo caiu por terra, e foi tudo demonstrado, mostrado, e eu disse, é, o quanto o nosso silêncio, ele é importante, porque às vezes a gente quer brigar, a gente se exalta, a gente quer ir lá, a gente quer discutir, a gente quer nos defender, e a melhor forma não é essa. A melhor forma é a gente entregar na mão de Deus. Então, eu entreguei ela na mão de Deus. Aí, hoje, você guardou mágoa? Eu digo a vocês, naquele momento eu tive muito ódio, eu tive muita raiva, mas naquele momento, ao invés de colocar meu ódio, toda a minha raiva para fora, eu me apeguei muito com Deus, mas foi muito, muito, e eu pedi a Ele, tire esse sentimento, eu não quero ficar com esse sentimento dentro de mim. E eu, assim, perdoei ela, e até hoje é uma pessoa que me persegue. Todos os cantos que eu vou, ela me persegue. Eu disse, gente, que perseguição. Ela não vive a vida dela, ela vive a minha vida.
E eu me afastei dessa parte da minha família, porque era algo tão difícil de lidar que eu também não queria ficar machucada. E aí eu me afastei e limpei o meu coração. Mas de vez em quando eu sei de lugares que eu vou, trabalhos que eu estou fazendo e que ela está lá pesquisando minha vida. Eu disse, nossa, ela não tem uma vida própria, a vida dela é a minha. Mas eu oro por ela, porque um dia Deus vai libertar ela desse ser maligno que persegue a vida dela, porque eu acredito que é um ser maligno que persegue ela, que coloca ela para me perseguir. Aí hoje eu entendo, aí vendo Jó, essa história de Jó, eu disse, nossa, como me apego, essa história de Jó é a história de José. Eu disse, gente, parece a minha história. E essas histórias, elas se repetem ah, várias e várias vezes com muitas e muitas pessoas como nós. E é a partir daí que a gente precisa ter esse entendimento para a gente não ir pela carne, e sim pelo Espírito. É isso. Perfeito, perfeito. É isso aí mesmo, dona Rosa. A gente passa por essas situações mesmo. Não tem o que fazer, aí é orar mesmo. Meu proceder seria realmente o mesmo que da senhora, me afastar e interceder. Deus é mais, ser perseguida assim. Ah, Jô, fala aí, Jô. É, assim como a Dona Rosa estava falando aí da história de José e da história de Jó, que é muito parecida, eu estava pensando aqui assim, Deus podia a qualquer momento parar o sofrimento deles, parar, evitar o sofrimento que eles iam passar. Mas Deus não quis, não fez. Por quê? Porque o nome dele tinha que ser glorificado, né? E ele sabia que o testemunho ia ser grande, ia ser muito grande. E aí ele permite, tem coisas que ele permite na nossa vida para quê? Para glorificar o nome dele, para que o nome dele seja glorificado. E como Jó e como José tinha uma fé muito grande, né? Muito grande a fé deles. Porque, assim, trazendo para o dia de hoje, para dia de hoje, assim, todos nós passa por tribulações, né? Mas não chega nem a metade. A gente posso dizer assim que a gente é privilegiado, porque as coisas que as pessoas do passado passou, as perseguições, as mortes, a gente hoje em dia é privilegiado, porque a nossa tribulação não é nem a metade do que eles passaram, não é nem, pode dizer que é um grão de areia, porque a tribulação deles foi bem maior. Meu Deus, ó, não, assim, só de pensar já fica até de boca aberta, porque isso que a gente passa não é nada, é chegado ao que eles passaram. E eles permaneceram na fé. E tem gente que passa uma besteirinha, vou dizer, um grãozinho de areia e abandona a fé. Isso é uma fé? Não é, porque a gente é privilegiado, a gente tem que só dar graças, agradecer e dar graças a Deus, glorificar o nome dele, porque a gente é privilegiado. É isso. Somos privilegiados mesmo. Pronto, Dona Cida aí, para encerrar, Dona Cida. Estava se imaginando naquela agonia que ele estava vivendo e procurando explicações, né, para essas coisas inexplicáveis que estavam acontecendo com ele, porque ele era temente a Deus, fiel, né, andava no caminho e aquilo ali deveria Jó falar, né, meu Deus, por que está acontecendo isso, né, dentro dele, aquela, né, e mesmo assim Jó, ele não abriu mão da fé dele, não abriu. É o que a gente tem, né? E vê na gente também. Deu tudo, perdeu tudo. Imagine a aflição deste homem. E ainda encontrar com as pessoas, né, que estavam ao redor dele e falando, né?
cada um querendo, né? Talvez até minimizar a dor dele, mas como vem pessoas, né? Ah, você. E às vezes até é melhor ficar calado do que falar, né? Tem pessoas que querem julgar as outras, né? Ah, é cristão, está passando por isso, aquilo, porque a gente vê pessoas na igreja que adquirem câncer, que está em pecado, não é possível. Tá, se tem essa doença aí, está fazendo alguma coisa. E não, a gente tem que olhar que nós somos carne, nós vivemos, né, sujeito a tudo. O que vem, como Deus diz, o que vem por ímpio, vem por santo, né? Então, pronto, a gente, tudo isso que uma pessoa que não acredita em Deus passa, que não vive por Deus passa, a gente não pode pensar. Né? Então, a gente tem que não aprender, né, a não julgar as pessoas, né, pelo que ela está passando, né? Ficou isso para mim. A história de João, realmente, eu tenho muito interesse em saber, porque talvez ele seja a pessoa que mais sofreu em toda a Bíblia, porque ele foi devastado de todas as partes, tanto financeiro, familiar, sentimental, porque, querendo ou não, a mulher de Jó devia estar perturbando ele de todas as formas. Né? Então, e principalmente na pele, né? Na saúde. Então, ele foi abrangido em todas as partes. Eu creio que Jó foi um dos que sofreram mais. José passou, sim, ficou longe da família, mas no final ele se tornou governador, né? Viu a família dele, e Jó, por mais que ele tenha restituído a família dele, Deus deve não, ter consolou Jó, mas Jó perdeu aquela família que ele tinha, os filhos que ele tinha, né? As coisas que ele tinha, os servos que ele tinha, tudo ali ficou em memória, né? Não é relatado, mas fica assim, né? O sentimento. Então, a história de Jó é muito forte e que fica para a gente aprender e que Jó jamais negou a fé dele a Deus. Quando a gente conhece Deus, a gente luta, chora, sofre, mas está ali sabendo que Deus vai restituir tudo que a gente perdeu. Ficou isso para mim. Perfeito, dona Cida. Então, para encerrar, Viviane, faz a oração final, por favor. Boa noite. Boa. Faço sim, gente. Dona Rosa, seu testemunho me ajudou muito aí, viu? Ai, meu Deus, esse grupo aí fortalece a gente. Mas vamos nessa. Senhor, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, entramos em tua presença, meu Deus. Meu Deus, nós não estamos isentos a passar por nenhuma tribulação, meu Deus. E por nenhuma dor, né, meu Deus, que igual a Jó, meu Pai, mas que o Senhor venha nos fortalecer, meu Deus, que o Senhor é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa torre forte, meu Pai. Que quando cada uma de nós, meu Deus, passarmos por esse momento difícil, meu Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, guardar o nosso coração, guardar a nossa salvação, que é o principal, meu Deus, que é tudo que nós temos, meu Pai, que é o nosso tesouro precioso, meu Deus. Que o Senhor venha nos guardar nesse momento de tribulação, meu Pai, de lutas, meu Senhor. E peço, meu Deus, que o Senhor venha guardar, meu Deus, cada uma que está aqui, meu Pai, reunidas em teu nome, para conhecer o Senhor, para conhecer o teu caráter, meu Pai, porque o teu caráter é divino, é completo. O Senhor é fiel, meu Pai. O Senhor não é homem para quem minta, meu Pai. O Senhor cumpre a tua palavra e a tua promessa. E que nós estejamos sempre alicerçados na tua palavra, meu Pai. E que tudo vai passar.
Tudo vai passar, meu Deus, e o Senhor vai nos dar vitória, meu Pai, para que o teu nome seja honrado e glorificado através de nós, meu Pai. Eu peço ao Senhor e te agradeço por tudo, meu Pai, em tudo dai graças. Em tudo dai graças, meu Pai. Foi isso que o Senhor nos ensinou, meu Deus, e agradeço por tudo, por todas que estão aqui reunidas em teu nome, meu Pai. Eu te agradeço por aquelas que não puderam estar aqui, meu Pai. Visita elas agora, meu Pai. Fortalece, meu Deus, fortalece esse grupo, que esse grupo cresça, que essas pessoas que estão ouvindo, meu Pai, essa meditação, essa oração, que sejam fortalecidas no Senhor, meu Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. Então é isso aí. Por hoje nós ficamos por aqui e a gente continua sábado. Que Deus abençoe todas vocês. Tenham uma excelente semana aí e até a próxima.